Gespräch. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer as palavras e o acolhimento do chanceler Friedrich Merz, que é, por assim dizer, como ele próprio referiu, o meu vizinho do lado nas reuniões e na mesa do Conselho Europeu. Efetivamente, quero também nesta ocasião agradecer as palavras que dirigiu a Portugal e às celebrações do passado mês de abril, nas quais evocámos os 52 anos da Revolução do 25 de Abril e os 50 anos das eleições e da constituição do primeiro Parlamento Democrático e também da vigência da nossa Constituição da República. Quero reforçar aquilo que o chanceler Merz já disse. A nossa reunião hoje aqui em Berlim tem como objetivos principais reforçar o nosso diálogo político em todas as frentes, na frente bilateral, na frente europeia, na frente multilateral, em todas as organizações nas quais convergimos e temos uma participação ativa. E é também uma oportunidade para nós fortalecermos o nosso já muito desenvolvido e profícuo relacionamento económico. Estamos na presença da maior economia europeia, por um lado, e daquela que foi considerada, por algumas publicações de referência, a economia do ano de 2025, por outro. É, portanto, uma oportunidade de nós podermos aproveitar o potencial de cada um para o transformarmos em mais capacidade de criação de riqueza, de crescimento económico e, por via dele, de bem-estar para as nossas populações. O chanceler Friedrich Merz já aqui invocou a importância que a Alemanha tem na dinâmica económica de Portugal, quer no que diz respeito ao investimento direto estrangeiro, em que a Alemanha ocupa um lugar cimeiro no nosso país, quer naquilo que tem a ver com o reconhecimento das nossas capacidades e fatores de competitividade, seja do ponto de vista da nossa mão de obra qualificada, da nossa capacidade de gerarmos, produzirmos e distribuirmos energia a preços competitivos e mesmo do reconhecimento da agenda transformadora da evolução que Portugal tem operado nos últimos anos, porque é isso que está na base, precisamente, do crescimento das nossas trocas comerciais, que depois se expressa no posicionamento da Alemanha como um dos principais parceiros comerciais e económicos de Portugal. A isto ainda acresce, não menos importante, a comunidade portuguesa que reside na Alemanha e que neste momento andará em cerca de 140 mil cidadãos, e já agora também da comunidade alemã que reside em Portugal e que já são cerca de 25 mil de forma permanente, para além de todos aqueles que todos os anos se dirigem a Portugal por múltiplas razões e uma das quais é também poderem aproveitar e desfrutar de toda a nossa oferta em termos de património natural, em termos de gastronomia, em termos de mar, em termos de sol, de bom tempo, portanto, de gozarem um período de descanso que é seguramente merecido depois de um ano de trabalho. A Alemanha é o nosso segundo fornecedor de bens e serviços e o nosso terceiro cliente. E sabe-se que há muitas empresas alemãs que são hoje uma parte muito importante do nosso tecido económico. Cada vez mais numa direção que tem a ver com as novas tecnologias, a capacidade de adaptação e a interação entre os nossos países. A esse propósito, refiro aqui que em 2025 a variação homóloga das nossas exportações tecnológicas para a Alemanha foi de 150%, o que revela bem aquilo que é o estreitamento da nossa relação económica e comercial sob um dos pontos mais fulcrais para alicerçar o nosso futuro coletivo, dos nossos países e também da União Europeia. A nossa competitividade em termos tecnológicos e, portanto, o reforço daquele que pode ser também o nosso contributo à escala europeia. É por isso uma parceria que nós queremos agora desenvolver para o futuro, com mais investimento produtivo, com uma agenda que é partilhada também de reformas no perímetro da administração pública, em particular no que diz respeito
à simplificação, ao combate à burocracia. É, por assim dizer, uma imagem de marca do governo alemão e também uma imagem de marca do governo português e uma imagem que levamos os dois muitas vezes às reuniões do Conselho Europeu para aprofundar e acelerar à escala europeia também o movimento que é necessário de simplificação, de criar maior agilidade, maior rapidez naquilo que é a relação dos cidadãos e das empresas com a administração. Finalmente, dizer-vos que partilho muito daquilo que foi aqui referido pelo chanceler Merz a propósito da estratégia económica da Europa. Quer no que diz respeito a aprofundarmos a nossa autonomia estratégica, quer no que diz respeito na concretização desse princípio, termos cada vez mais maior diversidade nos nossos parceiros comerciais. Temos sido também os dois muito defensores do desenvolvimento, concretização e implementação dos acordos comerciais que a União Europeia vai celebrando com outras geografias, em particular no Mercosul, que foi um acordo que demorou 25 anos a completar, do ponto de vista da negociação, que entrou no passado dia 1 de maio provisoriamente em vigor e que nós queremos que seja muito rapidamente confirmado e um elemento permanente da nossa relação com aquele espaço geográfico em particular, mas também acompanha aquilo que foi dito relativamente ao estreitamento das relações com a Índia, com a Indonésia, com outros parceiros, incluindo até os nossos parceiros do Golfo. Ao mesmo tempo que isso é um esteio do desenvolvimento do nosso mercado interno e da prossecução de um desenvolvimento o mais uniforme que seja possível ao longo da União, para que todos tenham acesso às oportunidades de desenvolvimento e para que o reforço das condições de solidariedade e complementaridade seja um princípio salvaguardado na União Europeia. Última nota para fazer minhas as palavras do chanceler Friedrich Merz a propósito da situação internacional. Nós, nesse plano, no plano multilateral, partilhamos o apoio político, o apoio financeiro e o apoio militar à Ucrânia. É prioritário para o futuro da Europa, é prioritário para a salvaguarda dos direitos dos cidadãos europeus, para a salvaguarda da capacidade de desenvolvimento económico da Europa. E, portanto, desse ponto de vista, independentemente do foco mediático aqui ou ali poder ser desviado para outras geografias, nós não nos esquecemos e temos sido uma parte ativa dessa estratégia, como aqui relembrou o chanceler. Depois dizer-vos que partilhamos a importância da Aliança Atlântica e o reforço do pilar europeu da NATO. E desse ponto de vista, não só vimos colaborando e cooperando em todas as ações no âmbito da NATO, como o Sr. chanceler Friedrich Merz referiu, e eu quero aqui reforçar, o ano passado Portugal antecipou em 4 anos o atingir da meta dos 2% de despesa na área da defesa relativamente ao nosso produto. E fizemos-lo em escassos 6, 7 meses. Foi um esforço acrescido do ponto de vista da mobilização dos recursos, do ponto de vista da execução. Mas era naturalmente a transposição para o terreno do compromisso que assumimos na Cimeira da NATO e do compromisso que assumimos uns com os outros para podermos ser consequentes com os objetivos e a intervenção a nível internacional que os países da Europa querem afirmar, seja quando atuam em bloco no seio da União Europeia, de alguns fóruns de cooperação que temos também mantido e que englobam países que são europeus, mas não estão na União Europeia, e mesmo além das fronteiras da União Europeia, como acontece com a NATO, como acontece também no âmbito das Nações Unidas. E, finalmente, relativamente àquilo que é hoje uma grande preocupação, a situação que se vive no Médio Oriente, a navegabilidade no Estreito de Hormuz. Nós temos defendido e concretizado o princípio de que a via diplomática e negocial tem de ser absolutamente respeitada e incrementada. Os conflitos não se resolvem na base do avolumar de divisão ou de fatores de divisão. Resolvem-se quando há capacidade de diálogo entre as partes envolvidas. Resolvem-se se tivermos a possibilidade
de convencer aqueles que estão errados do erro que estão a cometer e de realinharem as suas decisões. Aquilo que o Irão está a fazer é inaceitável do ponto de vista da obtenção de potencial nuclear em termos militares e é absolutamente inaceitável nas consequências para o comércio internacional relativamente às dificuldades de navegabilidade, sobretudo no Estreito de Hormuz, e ao mesmo tempo dos ataques que não obedecem a critério que se compreenda com todos os países da região. Desse ponto de vista, eu reforço aquilo que disse o Sr. Chanceler e dizer-lhe que teremos a oportunidade de aprofundar também a nossa participação neste movimento, que deve ser um movimento com o objetivo da paz, com o objetivo das garantias da regularidade nas trocas comerciais e não o de alimentar polémicas que não resolvem conflito nenhum. Obrigado. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Chanceler. Eu gostaria de fazer uma pergunta a ambos. A Europa deve continuar a apenas encaixar